Galera, temos um convidado muito especial para estar falando desse assunto, Dr. Fernando Borges, que é cirurgião especializado em reconstrução capilar, responsável pela clínica ProHair de transplante capilar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. É uma honra ter você aqui para estar compartilhando sobre esse assunto. Bom, eu que agradeço. Doutor, então vamos começar do conceito. Como que funciona o transplante capilar? Resumidamente, que eu sei que é meio complexo sobre isso. O transplante capilar ele se resume basicamente em duas técnicas, FUT e FUE. Vou falar especificamente da técnica FUE, que vem do inglês, Follicular Unit Extraction. Então é a unidade folicular sendo extraída, unidade por unidade. É o famoso fio a fio falado aí no popular, né? Então essa é a técnica hoje praticamente realizada em 100% dos casos. É a técnica que não tem cortes, não tem pontos e não tem cicatrizes aparentes, né? Então é retirada muda por muda e transplantado muda por muda na área receptora. Então é uma técnica mais simples do que uma cirurgia? Ela seria mais simples do que uma cirurgia em termos de trauma cirúrgico, de proporção da cirurgia, né? Sim. Mas em termos de tempo, ela é uma cirurgia bastante alongada em termos de tempo. Então ela tem um prolongo muito grande. É, uma cirurgia aí que... Depende do paciente ou Depende do grau de calvície. Vamos dizer que hoje, com a minha equipe, uma calvície extensa, com bastante folículos, acima de 3.000, 4.000 folículos. Nossa. Se a cirurgia for rápida, demora 8 horas. Muito tempo, gente. Doutor, e qualquer pessoa consegue fazer esse transplante? Teoricamente, qualquer pessoa conseguiria fazer, né? Mas cada uma com o seu limite de resultado a ser alcançado. Porque tudo vai depender da área doadora do paciente. Então, um paciente que tem uma calvície muito extensa, que no popular aí tem só o para-choque aqui em volta, teoricamente ele tem uma área doadora muito pequena, às vezes a gente não vai conseguir um resultado satisfatório, então ele fica um candidato assim, meio que a gente não tem certeza se vai conseguir fazer ou não a cirurgia, né? Vai ficar muito a cargo do desejo deles, de fazer ou não. Como que seria isso, conseguir fazer ou não? É não ter uma cobertura total da área calva, né? Às vezes só daria para fazer uma frente, e o paciente não ficaria satisfeito com isso, então esse seria um candidato a não fazer a cirurgia. E a gente estava conversando nos bastidores, você falou que tem gente que fez o laser, exemplo, na barba para não crescer e hoje, por conta da moda, quer fazer o transplante. E tem como fazer isso depois de fazer laser, depois, vamos dizer que acabou o cabelo, tem como fazer isso ou não? Tem como fazer. A área a ser escolhida para ser a área doadora é a área da porção posterior da cabeça, de orelha a orelha e a porção posterior. Então a gente extrai as mudas dessa região e transplanta para o rosto para fazer a barba do paciente. E é transplantado um por um? Um por um também. Por isso que tem é muito longo. Por isso que é longo o processo. Então quanto maior a calvície, onde que não tem, seria o maior o tempo? Sim, basicamente isso. Ô, doutor, e uma dúvida que eu tenho é permanente? Você tem que fazer um tratamento secundário assim para poder fazer, no caso, a manutenção, essas coisas assim? Ou é uma coisa que a gente tem que deitar numa maca ali para fazer o procedimento de X em X tempo? Vamos focar então no que o paciente ainda tem na cabeça, né? Se eu estou operando uma calvície de um grau menos elevado, que ainda tem um resto de cabelo aqui em cima na cabeça, o tratamento pós-cirúrgico com medicações seria indicado para manter esse resto de cabelo, né? Visto que a doença calvície androgenética é uma doença sem cura e progressiva. É uma doença genética, está lá no gene, não tem como curar. Então a gente faria o tratamento para manter esse resto de cabelo que sobrou. O cabelo transplantado ele é um cabelo geneticamente protegido. Ele não tem receptor genético para a doença. Então ele é um cabelo permanente. A gente transplanta e ele vai ficar para sempre ali. A gente sabe que tem muita gente que está querendo fazer esse transplante capilar. A calvície está abrangendo grande parte das pessoas que a gente conhece, inclusive. Então, eu tenho certeza que uma das dúvidas que as pessoas mais teriam é: quais os riscos desse transplante? Em termos de riscos, igual de uma cirurgia de maior porte, com uma anestesia venosa ou anestesia geral, acho que a gente fica praticamente sem riscos, né? Os riscos, eles existem, uma alergia, algum anestésico, alguma coisa assim que é bastante rara de acontecer, né? Como uma anafilaxia. Só que a gente está num ambiente controlado, né? Com todos os equipamentos, né? É feita em um day hospital, que é um hospital que você faz a cirurgia e vai embora no mesmo dia, como se fosse uma cirurgia ambulatorial.
Mas mesmo assim tem todos os equipamentos, desfibrilador, monitor, oxigênio, tem tudo. Então assim, os riscos são quase zero. Não vou falar que é zero porque eu estaria mentindo, né? E tem o risco de não funcionar? Exemplo, a pessoa quer fazer, às vezes não cresceu o cabelo, não dá certo. Não pegou. É bastante raro, isso é bastante raro, mas a literatura descreve alguns casos de rejeição ao próprio fio, né? Ela pode ocorrer. Cabelo? Rejeição ao próprio cabelo. É bem complicado e bem difícil disso acontecer, mas na literatura a gente tem casos descritos. E o transplante ele ocorre do próprio fio do cabelo da pessoa. E tem como pegar de outro doador e colocar na cabeça de outra pessoa? Ou não existe isso, essa técnica? O transplante capilar ele começou no Japão ali perto do começo do século XX. E em estudos conseguiram fazer a pega desses folículos com gêmeos idênticos. Mas para fins de estudos mesmo, isso não é realizado na prática, não. Então não é muito comum hoje em dia de fazer isso? Não existe. O transplante ele é autólogo, é o próprio órgão do paciente, então o próprio cabelo do próprio paciente mesmo. Sim. Entendi. E mulheres também podem fazer? É porque geralmente a gente vê mais em homens que estão tratando a calvície e tal, mas mulheres podem fazer também? Podem, a gente chega a realizar alguns transplantes, assim, lógico que não é a maioria é homem, né? Tanto que a doença chama calvície androgenética, então ela é muito associada ao sexo masculino, né? Mas ela também atinge a mulher e causa mais um efeito de rarefação, né? Aquele efeito de fundo de piscina, de olhar e ver o fundo da cabeça. Então, é uma calvície que a gente trata com a cirurgia de entrefios, né? Fazer uma cirurgia de entrefios ali na mulher e melhora muito mesmo, devolve a autoestima. Então a maioria dos seus pacientes são mais masculinos? É.